Comunidade de Futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma resenha do nosso Futsal Esporte Clube. Hoje estamos com mais um convidado super especial, estamos com mais um craque, uma fera da nossa modalidade aí. E hoje estamos com Pedro Rei, agora, né? Novo jogador do Joinville, contratação nova para a temporada 2024 aí do Joinville, um dos grandes nomes do nosso futsal, fez uma belíssima temporada, uma não, né? Várias temporadas bacanas pela CBF, passagem por Marreco, Moarama, entre outros, que a gente vai acabar, né, falando aqui um pouco, destrinchando um pouco no meio da nossa resenha, mas eu já fico agradecido, Pedro, por você estar aqui com a gente. É, às vezes a gente não tem o costume de ver o Pedro em entrevistas, mas é um privilégio estar aqui com você, conversando com você, conhecendo um pouco das tuas origens, conhecendo um pouco do teu princípio e conhecendo todas as vertentes profissionais desse grande jogador que você é. E a cada temporada, né, Pedro, melhorando números, melhorando assistências, melhorando o desempenho pessoal. Então, a melhor coisa é ser, não só ser reconhecido, mas também ter a sua vida contada de forma detalhada. Então, seja bem-vindo, cara, a casa é sua. Primeiro, mais uma vez, pô, obrigado pelo convite, Kaique, William, é um prazer estar participando. Participando do podcast, meu primeiro podcast. Eu sou um cara que gosta muito de escutar podcast, escuto durante o dia, pô, todas as atividades que eu faço durante o dia, eu gosto de estar sempre com fonezinho escutando podcast, então, prazer participar do podcast de vocês e parabenizar mais uma vez pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, não só de entrevistas, de dar esse espaço, oportunizar para a gente falar, para as pessoas nos conhecerem cada vez mais, pelo resgate da história do futsal que vocês fazem, como eu já te falei antes. Então, parabéns e para mim é um prazer estar aqui participando. Maravilha, cara. Nós que agradecemos, né, por você ter aceitado nosso convite. Lembrando, hoje a nossa resenha número 65, já ultrapassamos a marca de mais de 60 reuniões. Então, acho que, acredito, se Deus quiser, a gente vai bater logo, logo 100 resenhas aí com 100 grandes nomes da modalidade. Então, é um marco. A gente precisa comemorar. Não o Kaique precisa comemorar, mas o futsal precisa comemorar, porque é uma oportunidade de a gente ouvir histórias, né, Pedro, que a gente não tem o costume de ouvir. Inclusive, a gente vai ouvir a sua hoje. E a primeira pergunta, cara, que eu faço, e é sempre de praxe, porque a gente já conhece o Pedro, Pedro Rei, jogador. Mas como é que começou o Pedro Rei ali no princípio ali da infância? Como começou o teu envolvimento na modalidade? Não sei se foi diretamente no futsal ou começou pelo futebol. Como foi teu envolvimento no esporte? Começou na escola, influência de família? Conta pra gente um pouco, que a gente quer saber um pouco desse teu princípio aí, antes mesmo de alcançar cada vez mais esse sucesso, né, merecido que você tem conquistado. Cara, meu início, na verdade, acho que desde sempre que eu me conheço, me entendo por gente, é com uma bola, jogando bola. Eu digo que minha primeira quadra foi a sala de casa, né? Então, sempre jogando bola dentro de casa, na rua. Eu tive uma infância, tive a oportunidade de brincar muito na rua, de jogar bola. Então, desde cedo, eu sempre tenho essa lembrança de estar gostando de ver futebol e sempre estar jogando, né? Então, até por isso, por jogar muito em casa, na rua, minha mãe, com 5 para 6 anos, já me foi me colocar numa escolinha, no bairro lá perto de casa, no bairro do Engenho de Dentro, no Rio. Eu sou do bairro da Piedade, vizinho ali do Engenho de Dentro. Então, com 6 anos, eu já entrei na escolinha de futsal. E a partir dali, logo nos primeiros treinos, um dos treinadores, ele trabalhava também no Flamengo. E aí de lá ele já me levou para o Flamengo. Então, com 6 anos, eu já cheguei no Flamengo, já entrei no futsal do Flamengo. Então, a partir dali já começou a minha trajetória, claro, muito cedo, né? Era muito novo, então eu treinava 2, 3 vezes na semana. Mas a partir dali, com o passar do tempo, eu já fui começando na época era fraldinha, tinha chupetinha, fraldinha, pré-mirim, mirim, a partir dali eu segui. Mas meu começo foi assim, jogando bola desde sempre, sempre gostei muito, gosto até hoje, amo. Mas o princípio mesmo de tudo foi esse. Com ali, 5 para 6 anos, já entrei na escolinha de futsal. Show de bola, cara. Foi uma influência individual sua ou foi uma influência também assim do lado familiar do teu pai, do seu pai, de sua mãe, de alguns parentes, tá ali incentivando, falar assim, pô, Pedro, por mais que você era pequeno, né? Você estava ali na idade, geralmente essa idade que você disse, entre 5 e 6 anos, a criança tá querendo brincar com outras coisas, querendo se divertir de outra forma, e você já entrando num âmbito, né? Que é um âmbito de descobrimento, né, Pedro?
de transição. Você poderia escolher futebol, escolher um outro esporte, algo do tipo, né? Mas você acabou tendo uma dicção direta, né? Que já era modalidade de entre 5 e 6 anos. Como é que foi essa motivação? Tu acompanhava, tu já desde pequeno acompanhava e já gostava, já teve um atributo assim já de amar logo de cara, ou foi influência da família nessa situação direta? Eu tenho um irmão mais velho que ele jogava, né? É claro, ele não continuou, mas ele é 5 anos mais velho que eu, então eu sempre acompanhava, eu ia nos jogos, então no intervalo, depois dos jogos eu estava lá também, entrando com a bola na quadra, jogando, batendo uma bola, então talvez possa ser daí, mas como eu falei, desde muito novo, então consigo ter a percepção qual momento foi, mas claro, sempre, e principalmente nesse início, de uma forma mais lúdica, uma diversão, uma recreação, não com esse viés já, óbvio, até por ser muito cedo, competitivo, mas sempre uma diversão, até para criança, né? Não, eu queria que eu botasse essa energia para fora, que eu gastasse um pouco, mas acho que foi daí. Não consigo lembrar a precisão o que foi, mas talvez por estar acompanhando alguns jogos do meu irmão, por estar indo, por estar naquele ambiente, talvez tenha influenciado, sim, e que bom que foi assim. Show de bola, cara. E aí, você comentou que você teve a passagem pelo Flamengo ali nesse período, né? E aí, você ficou quanto tempo no Flamengo e qual foi o outro clube depois que você já começou já, né, ao longo dos anos já a participar? Qual foram os outros clubes que abriram as portas para você antes mesmo de ter chegado no lado profissional? Cara, no Flamengo, entre futsal e futebol de campo, depois, se eu não me engano, ali com uns, não lembro exatamente, mas com uns 11, 12 anos, eu passei pro futebol de campo também. Então, entre futsal e futebol de campo no Flamengo, eu fiquei até os 15 anos. Aí, no futsal, também passei por Portuguesa, Piedade, passei também pelo Botafogo, né, no Rio. Esses clubes que eu passei até chegar no profissional, que eu joguei um ano no Botafogo, e depois eu joguei em Petrópolis também um ano. Maravilha. É, você passou por dois clubes que são rivais, né, Pedro? Então, Flamengo, por mais que, né, é pequeno e tal, mas você passou por dois clubes gigantescos. Eu sempre falo que quando há clubes de camisa, né, pode ser na gude, na bolinha de gude, existe uma rivalidade. Então, assim, você passou por um Flamengo que já teve, sim, já teve equipe de futsal do Flamengo profissional. Infelizmente, hoje não tem, né? A gente torce para que volte novamente o lado profissional. Claro, tem a base ainda, tem uma forma de base ali ainda, né? Um CT de base ainda do futsal ali, uma galerinha pequena ali, né? E também teve você passagem pelo Botafogo. Cara, você vendo hoje, claro que tem um Brasileirão, né? Tá chegando aí com grandes clubes de camisa e etc, né? É bacana que retorne, né, a época de ouro dos clubes de camisa, como o Vasco da Gama, Atlético Mineiro, a Ubra, que era o Internacional. O Corinthians, o Corinthians é o único hoje, assim, que representa, né? Porque está em evidência. Já passou o Santos em 2011, aquele fantástico, um timaço daquele. Cara, como é que tu observa esses clubes, alguns clubes de camisa ainda muito resistentes em querer se envolver na modalidade, né? Claro que essa tua opinião com base com aquilo que tu já passou por Botafogo e Flamengo. Como é que tu vê isso, essa tal resistência que principalmente clubes cariocas, né, tem, né? O Vasco tá retornando, mas ainda Botafogo, Flamengo e Fluminense, né, não tem ainda um certo interesse ainda, né? Exato momento que a gente está conversando aqui de ir profissionalmente. O que é que tu acha disso? O que é que tu observa? Se existe um lado prejudicial, um lado ganho. Como é que é a tua opinião sobre isso? Primeiro que realmente é uma pena, né, que esses clubes não investam na modalidade. Então, eu acho que, de alguma forma, a modalidade tem que puxar esses clubes e atraí-los, né, para que façam os investimentos e participem das competições. Eu acho que seria muito importante, né, mas eu acho que eu vivi desde pequeno nesses clubes e a gente vê que o investimento deles é justamente na base, que até hoje no Rio os campeonatos são muito fortes nas categorias de base de futsal, para justamente ser captar o atleta muito jovem para levar para o futebol de campo, como foi também meu caso. Então a gente viu pela minha experiência no Rio e como alguém que é de lá, nesse caso, que o futsal é um meio de captação para eles para levar os atletas de futebol de campo. Tanto que você vê o futsal lá, as equipes hoje em dia investem no máximo até o sub-17. E chega no sub-17, o atleta ou ele está encaminhado para o futebol de campo ou ele não tem para onde seguir no futsal. Então é uma pena que realmente as equipes invistam
que bom que investem na base, mas que pena que investam só na base, tendo o futsal somente como um formador de futebol de campo e não para seguir a carreira dentro do futsal, até porque também eles não investem. Então, acho que cabe aos clubes também ter essa visão de formar para as equipes principais do futsal e também do futsal chamar a atenção e atrair essas equipes, como a gente está vendo um movimento também nesse campeonato brasileiro de futsal que vem aí, né? Exatamente. A gente fica triste, né, Pedro? Claro que a gente vê que muitos craques hoje, né, o próprio Neymar, né, o próprio Neymar, Rodrigo, né, Vini Júnior, o Romário, tem até vídeo do Romário na época ali de futsal. A gente tem visto, como você mesmo disse, de uma forma muito clara e objetiva, que o futsal tem sido um laboratório, né, para a galera pegar da quadra para o campo. Então tem usado sua base. Então, essa base, Uhum. ela usa só pelos princípios ali, e quando já começa a ter um avanço, né, obviamente, já leva para o campo e já tem aquela transição toda. Aconteceu isso contigo em algum momento, Pedro? Em algum momento você começou se destacando, alguém de fora, né, algum olheiro, alguma coisa, tentou meio que te seduzir para tentar ter uma chance no campo, ou tu sempre teve esse objetivo somente em quadra, não queria se envolver no campo e etc. Assim? Não, na verdade, um dado momento do próprio Flamengo, eu me dediquei só ao futebol de campo. Então, quando eu saí no Flamengo já com 15 anos, eu estava só no futebol de campo, eu já tinha saído do futsal. Naturalmente, eles já me encaminharam ali por volta de 11, 12 anos, eu fiquei até os 15 quando eles me dispensaram. Então, aí no 15 até o 17, eu fiquei no campo do Vasco, eu joguei futsal também, na Portuguesa, no Piedade. E aí no 17 eu fui pro Fluminense para jogar futsal e futebol de campo. E aí joguei o sub-17 os dois. E aí, para os juniores, no caso, eu ia ficar só no campo. Aí que eu fui mandado embora também no Fluminense. E aí eu me dediquei só ao futsal. Então, eu fiz esse caminho também. Eu cheguei a jogar os dois e só o futebol de campo também. E aí, quando eu saí do Fluminense, na verdade, a minha ideia era parar. Eu ia me dedicar aos estudos e tudo mais, ia dar uma parada, mas aí continua aquela coisa competitiva. Eu recebi umas propostas para jogar o sub-20 no Rio mesmo, para manter a competição, o jogo, mas a minha prioridade naquele momento seriam meus estudos mesmo. E aí acabou que a coisa foi indo, aí no primeiro ano de sub-20 no Botafogo, eu já subi para adulto, e já fui campeão carioca, e no outro ano eu já fui para Petrópolis com uma proposta para jogar a Liga Nacional. Então as coisas foram meio que assim, acontecendo, sabe? Não planejando outras coisas e no meio do caminho as coisas acontecem de uma maneira diferente, né? Bom, bom, cara, você falou aí sobre uma possível desistência, né, uma quase desistência que você teve. Meio a isso, Pedro, qual foi as principais dificuldades assim que você encontrou que quase te fizeram a você procurar um outro rumo? Claro que eu sempre digo, né, Pedro, que as pessoas veem muito o sucesso de hoje, mas esquece da escassez, né, do tempo ruim dos atletas, etc. Mas faz parte também, né? Isso faz parte do processo também. Mas qual foram as principais, assim, eu não digo dificuldades, mas as principais atributos que quase te fizeram, assim, realmente se dedicar aos estudos e se envolver fora do esporte de rendimento como você tem vivido hoje? No Sub-17 que eu joguei futebol e futsal, né? Futebol de campo e futsal. Quando terminou o ano que eu passaria para os juniores no campo, no Sub-20 no futsal, me deram a continuação no campo. Então, eu fiz um ano bom no Fluminense, em 2010, no Sub-17. E aí, na virada do ano, com troca de diretoria, tudo, no início do Carioca, eles fizeram a limpa em todo mundo e nessa eu fui embora também, me mandaram embora. E aí, por ser uma segunda dispensa, assim, no Flamengo também foi assim, uma dispensa do nada, né? Pode-se dizer. Então, tanto no Flamengo ali no Sub-15, quanto no Fluminense no primeiro ano de júnior, pô, me desanimaram assim de uma forma que eu não queria, até como uma defesa de não querer passar de novo por aquilo. Não correr o risco de passar de novo por aquilo foi uma coisa que me deixou muito triste, realmente. Então, foi o que me fez decidir dar um tempo, parar e me dedicar a estudar, fazer faculdade
Foi por um ano eu conciliei os estudos só com futsal, né? E fazendo pré-vestibular para cursar a faculdade no ano anterior e jogando, e aí as coisas no futsal foram dando certo, e aí no ano seguinte, mesmo que eu tenha conseguido a vaga na faculdade, aí eu larguei tudo também para ir para Petrópolis para jogar. Bacana, cara. É bom esse relato, né, Pedro? Porque você teve. Tinha tudo para ter realmente, não jogar tudo para cima, né? Mas pelas suas pelo seu progresso que você teve naquele momento, né? Parecia que tudo ia dar errado, né, cara? Parecia que tudo tinha um lugar totalmente reservado fora do esporte, mas aí entra um lado que eu queria que você comentasse pra gente. A gente tem um público também, Pedro, que geralmente é adolescentes, juventude, que quer, né, realmente se envolver na modalidade. O que foi essencial para o Pedro Rei ter continuado na modalidade? Qual foi o principal atributo que você falou assim, cara, eu vou continuar tentando, eu vou continuar persistindo, eu vou continuar, né? Independente dessa não aceitação nesse momento, essa porta que se fechou aqui pode estar abrindo outra lá na frente. Qual foi o principal motivo que um dos principais pode ser mais de um, né? Não sei. Um dos principais motivos que aconteceu para que você continuasse e realmente ter acreditado e ter chegado aonde você chegou até hoje. Na verdade, nesse momento que eu tinha decidido parar para estudar, o que realmente foi aquela paixão mesmo pelo jogo, né? Aquela coisa que fica viva dentro de você o tempo todo, de querer tá competindo, estar treinando, aquela rotina do dia a dia dos treinos. Então, realmente foi uma coisa que eu senti falta. E, pô, que bom que eu senti falta, que eu voltei. Claro, eu estava muito feliz com a decisão que eu tinha tomado, foi tudo pensado, não foi nada de cabeça quente, que eu decidi parar, sabe, dar um tempo no futebol de campo, mas realmente aqui... E os convites, né? Apareceram convites para eu jogar sub-20, então foram eles que me fizeram voltar, mas claro, era uma volta meio que um segundo plano ali para continuar estudando, me dedicando e ali treinar só de noite, jogar os jogos do Carioca, mas as coisas acabaram correndo bem durante o ano e tomando um outro rumo, né? Diferente do que eu tinha pensado. E graças a Deus, né, cara, que você não desistiu, que a gente hoje tem uns caras aí acima da média da nossa modalidade, né? E como a gente falou no início, né, Pedro? A cada temporada melhorando, melhorando, melhorando. Mas é muito, muito importante você ter falado isso, porque às vezes passa despercebido aos nossos olhos, né? Todo o processo que vocês passam, e ainda passam até hoje, né? Algumas coisinhas ali, às vezes, né? Então é bem interessante ser comentado esse princípio aí, É né? como tu chegou a falar uma hora, é claro que quem vê hoje, né, pô, eu tô com 30 anos, pô, a estrada foi longa pra caralho para chegar até aqui, né? Eu não cheguei aqui direto na CBF, depois de Joinville, não. Teve uma estrada longa, comer muita massa para estar aqui hoje. Exatamente, exatamente. Então, essas coisas são importantes, né, cara? E eu acho que um grande jogador também passa por tudo isso. Eu acho que acaba ajudando também um pouco mais na questão também do caráter, na questão de entender mais as coisas com facilidade, né, Pedro? Eu acho que consegue ter mais clareza. Eu acho que essas dificuldades apresentadas no início, né, te fazem fortalecer não só como pessoa, mas também como um bom profissional, né, para distinguir o que é certo e o que é errado lá na frente através da experiência, né? Cada um, né, acho que acaba percorrendo o seu caminho, né? O meu foi esse, acho que algumas indas e vindas entre futebol de campo, futsal, estudo. E eu acho que eu posso dizer que eu tentei de tudo. Eu acho que eu fiz o que nos momentos eu achava que era o melhor, eu tentei, eu posso dizer que deu certo, tô muito feliz com a minha carreira até aqui. Estudei também, consegui me formar, conciliando com a rotina de treinos e jogos, sou formado também, então eu acho que eu consegui cumprir muito bem isso. Como foi como a questão familiar, no sentido de apoio, te apoiaram desde o início a questão da modalidade, te apoiaram somente para você estudar? Como é que foi a ação no teu início de carreira, principalmente, né? Claro que ao longo do tempo vai mudando as situações, mas principalmente nesse princípio aí, como foi a participação da tua família no sentido de escolhas? Deixou muito você muito à vontade ou te ajudou muito na questão ali de poder escolher o que era certo realmente para sua carreira?
É isso aí, sem dúvida, né? Tudo que eu sou, que eu consegui, tipo, na minha vida toda em relação a tudo isso é em função da minha família, que sempre me deu todas as oportunidades, sempre me deixou muito à vontade para decidir o que eu queria e sempre tive total apoio deles. Tanto meu pai quanto minha mãe principalmente desde criança, ela que me levou para a escolinha, ela que sempre me incentivou, sempre, pô, passava o fim de semana inteiro em função dos meus jogos, a semana inteira me levando para treino de para a escola, futebol de campo, futsal. Então, quando eu decidi também focar nos estudos, minha mãe, que é professora, também sempre me deixou muito à vontade, sempre me apoiou em todas as minhas decisões. Então, assim, sou realmente tenho muita sorte na minha família de realmente ter sempre pessoas que me apoiaram e me incentivaram em todas as minhas escolhas. A gente reitera, Pedro, sobre essa participação, porque a gente sabe que existe, às vezes, também um outro lado, né? Existe um outro lado, às vezes, de uma pressão desnecessária. Ainda mais quando é a parte da criança, que a criança está conhecendo o esporte, está conhecendo um pouco mais sobre a vida, e às vezes você pode estar podando um talento, né? Por questão de pressões, às vezes, desnecessárias. Então, às vezes, muitos pais colocam uma pressão sobre os filhos como se fosse a última esperança, né? Então, como se fosse uma joia rara, e acaba esquecendo que é um ser humano, não um robô. Então, E assim, antes de tudo, muitas das vezes é uma criança. sim, sim, sim. Às vezes até deixa, até às vezes esquece isso, né? Que é uma É, criança. Então, isso que você falou é muito importante, né, Pedro? Porque essa questão de ter deixado à vontade, não é ter deixado literalmente à vontade. À vontade no é, sentido de, o filho, olha, você vai escolher isso, beleza, tá? A gente tá com você e tal, mas sempre deixando bem claro, né, Pedro? Um amparo, sempre estando perto ali, o que sim. precisasse, sempre deixando essa questão, né? Inclusive, não só isso, mas também nas vezes que eu saí muito novo, fui para Petrópolis com 18 anos, fui para Umuarama com 19, então saí de casa, pô, muito cedo e, pô, na época, né, era mais complicado e tal, então eles sempre me deixaram à vontade de, pô, vai lá, tenta, cara, qualquer coisa, se não der certo, pô, a gente vai estar aqui, sabe? Você tente que você, se não der certo, pô, você tentou. Então, sempre foi uma frase que eu vi muito, cara, se você quer, tenta. Depois, se não der certo, beleza, a gente vê, a gente vai estar aqui, a gente te ajuda, a gente dá um jeito, mas, cara, vai lá, corre atrás e tenta. E dizer que conseguia. Para. Cara, teu primeiro clube de liga foi o Moarama, em 2013 ali, Não, foi em Petrópolis. A primeira liga que eu joguei foi em 2012, no Petrópolis, no Rio. 2012. Você teve a primeira passagem de liga. Cara, passou algum filme assim na cabeça de estar participando de uma liga tão competitiva como a brasileira, onde já passou vários craques? O que é que passou na tua cabeça naquele momento ali na tua primeira temporada? De uma oportunidade que estava sendo dada, né? Porque imagina aí um jovem, né? Como você era naquela época, que estava ali conhecendo um pouco mais da vivência do futsal. Como é que foi ali teu entendimento ali, saber que estava numa grandeza de uma liga e participando também ali, às vezes, até duelando contra grandes nomes da modalidade, querendo ou não, né? Sem dúvida, cara. Foi um ano assim, pô, incrível, né? Primeiro porque sobe já com uma realidade diferente, né? De treino 2 períodos, todos os dias. Pô, ali eu convivi com o Rogério, goleiro, com o Lenise, com o Wander Carioca. Então, pô, chegando ali com 18 anos. Então, acho que, pô, era um clube sensacional, com uma ótima estrutura. Então, pô, foi um ano ali, uma temporada incrível. E pela primeira vez, pô, você fazia todas essas coisas, essa rotina do atleta de alto nível, de rotina de viagem, de hotel, jogos, você conhecer os ginásios, passar pela primeira vez nos ginásios, jogar contra, pô, grandes jogadores. Então, foi um ano inesquecível e muito importante também para a minha carreira, né? Que eu consegui mais do meio para o final assim do ano consegui conquistar mais o meu espaço, consegui jogar mais, então, pô, realmente, e por ser uma cidade próxima também, minha mãe estava sempre nos jogos, podendo vivenciar comigo tudo isso, então foi um ano muito especial assim, por ser o primeiro e por tudo isso, né? Você falou só de lendas aí, né, cara? Você falou aí só
de grandes nomes, né? Pois é, e tu, pô, com 18 anos, tu cai no meio de todos esses caras, né? Então, pô, era um aprendizado diário, né? Consegui extrair muita coisa ali. Claro que teve uns problemas financeiros do clube no início do ano, então o Wander, ele já nem começa a liga, mas ele fez toda a pré-temporada, todos os primeiros treinos com a gente, depois ele foi para veio aqui para o Joinville até. O Lenizio ficou também, mas ele teve muitas lesões, ele encerrou a carreira no meio do ano. Mas, pô, pude conviver com o Rogério, pô, joguei também com jovens também que já eram meus amigos do Rio que eu já conhecia, que era o Deco, o goleiro, o Daniel, que jogou comigo na CBF agora. Então, pô, foi um ano muito especial. E aí você passou a primeira temporada lá pelo Petrópolis, e aí entra o Muarama, né? Que você passou 3 temporadas, 2013, 2014, 2015. E aí, cara, como é que foi essa tua passagem por lá? Acredito que o carinho por Muarama deve se manter, obviamente, até hoje, né? Conta pra gente como é que foi essas transições aí depois do Petrópolis para Muarama, depois teve, né, obviamente, a Soeva em 2016, no Marreco, 2017, 2018, 2019. Conta pra gente aí um pouco de cada ciclo desse aí. E a CBF vai ter um ponto especial pra gente também tocar daqui a pouco. Foram lugares que eu passei que foram muito especiais, de todos eles. Acho que eu tive menos tempo ali foi a Sueva, que foi só um ano, né? Mas o Moarama foi o lugar que realmente me projetou, né? Eu tive um primeiro ano, era muito novo, né? Era meu último ano de sub-20 ainda, mas eu estava na equipe principal, mas tive muitas lesões durante a temporada, então foi um ano bem difícil. E no ano de 2014 já conquistei meu espaço, assumi um grande treinador lá, que foi um cara que eu acho que foi um divisor na minha carreira, que é o Maneta, técnico. E aí eu joguei mais 2 anos lá no Moarama com ele, então 2014 já fui muito bem, 2014, 2015 também foi uma das minhas melhores temporadas lá, fiz muitos gols, fui revelação da LNF, a gente foi vice-campeão paranaense com um time pô, só de jovens, eu fui artilheiro, fui indicado aos 10 melhores jovens sub-23 do mundo, então exatamente esse ano aí, 2015, né? Então foi uma passagem muito especial que, pô, conquistei muita coisa lá, evolui muito, então realmente, como você falou, muito carinho por essa fase, uma fase muito jovem ainda, né? Mas que eu consegui muitas conquistas lá e, pô, foi muito legal. E dali, você falou, foi um ano na Soeva, foi um ano também que tive muitas lesões, infelizmente, mas a gente fez uma ótima temporada, a gente foi vice na Taça Brasil, a gente foi semifinalista da Liga, então foi um grande ano que eu passei lá. E depois mais 3 temporadas no Marreco. E também foi pô, um lugar que eu tive uma passagem muito boa. A gente fez boas campanhas lá, foram 2 finais de Paranaense também, que a gente perdeu uns pênaltis, essas duas. A gente chegou numa semifinal de Liga Nacional em 2017. Pô, foram grandes times lá. E também o clube que me projetou, que eu pude aparecer lá nesses 3 anos para que de lá eu chegasse na CBF, né? Então, todos esses são clubes que guardo muito carinho, ótimas lembranças, e vão ficar sempre aí na memória. E o Moarama você passou 3 temporadas, né? Como a gente falou, né, Pedro? A Soeva um, né? E 3 temporadas no Marreco, 3 clubes que são de enorme tradição, né? Na nossa modalidade no futsal. Cara, acredito que você aprendeu muita coisa. Eu acho que a Ana passando, né? O Pedro não foi só evoluindo como atleta, mas como pessoa, começando a compreender coisas, às vezes, né? Acho que seria loucura dizer hoje que o Pedro Rei ele é completo em muitas situações do que anos atrás. Seria uma inverdade minha ou seria uma verdade? Não, eu concordo completamente. Eu acho que, como você falou, não só dentro de quadro, mas fora dela também, né? Acho que eu consigo ver em cada ciclo dele uma evolução, tanto dentro de quadra quanto pessoal fora, né? Então, eu acho que guardo muitas lembranças de não só do estúdio, mas das cidades, das regiões que eu passei. Eu gosto muito de conhecer o lugar onde eu estou.
e acho que esse período de 3 anos que eu praticamente passei em todas as equipes é muito importante para você se ambientar, para a família ambientar também. Então, isso extra-quadro, né? E fora de quadro, assim, é uma coisa que eu procurei melhorar muito dentro de quadro, de saber, de ser importante em todos os momentos do jogo, né? Não ser só aquele cara que ataca, não só ser aquele cara que defende, aquele cara que participa e que sabe, pode estar na quadra em todos os momentos do jogo. Eu sempre quis ser esse cara, eu sempre observei muitos jogos com muitos caras que eu joguei, pô, ótimos jogadores que eu joguei, técnicos também, sempre tentei extrair muito deles em todos os momentos, em todos os setores do jogo, né? Então, eu acho que sim, acho que cada clube desse teve uma parcela, cada jogador que eu joguei junto, cada técnico eu consegui extrair para ser esse cara a pessoa e o jogador que eu sou hoje. Bacana, cara, é muito bom, né? E acima de tudo, melhor ainda, né, Pedro, sair pela porta da frente, né, cara? Eu acho que isso não tem preço, né? É, a gente sabe que parece às vezes, cara, que isso é normal. A gente sabe que no mundo do esporte às vezes não é normal, né? Às vezes acontece alguma coisa e outra ali, mas é bacana, né? Essa história que você passou pelo Moarama, pelo Açoeva e pelo Marreco, né? Onde você não só deu o seu máximo, mas também deu um exemplo também como atleta e como pessoa, né? Às vezes o exemplo às vezes não é só dentro de quadra, né, Pedro? Às vezes também fora faz total diferença. Acredito que isso também te orgulha de alguma forma, né? Sem dúvida, né? Eu digo que esse é o maior orgulho, o maior reconhecimento que você pode ter na carreira, né? Sair todas as equipes deixando as portas abertas, ouvindo coisas maravilhosas das pessoas, só vendo coisas boas, elogios, né? Então, acho que isso aí é um orgulho muito grande que eu tenho na minha carreira. Acho que mais do que qualquer título, qualquer premiação, é você ouvir coisas boas, ser bem recebido quando volta para jogar nesses lugares, nesses clubes. Então, ser muito bem tratado. E eu acho que, na verdade, eu só retribuir dentro e fora de quadro o que eu recebi. Eu sempre fui muito bem tratado em todas essas equipes. Acho que não tenho nada para falar de nenhuma equipe que eu passei até agora. E se eu sair muito bem visto, muito bem falado dessas equipes, é porque eu também recebi tudo isso. Então, foi uma forma que eu pude retribuir todo o carinho que eu recebi de todas essas equipes. Bacana, cara, show de bola. Cara, é quase improvável, é quase impossível também não te associar a esse clube que vai para a tela agora aí. Obviamente, né, que o Pedro Rei teve passagens por Moarama, teve passagens por Açoeva, Petrópolis, Botafogo, como você disse, né, e Marreco. Mas a CBF, cara, né, foi seu último clube, agora você está no JEC, né, em outro grande clube também. Você ficou 4 temporadas na CBF, conquistou Gauchão, sempre ali participando de playoffs ali também da liga. Cara, como surgiu esse convite da CBF? Porque, deixando muito bem claro, né? Eu resolvi separar esse momento, Pedro, porque eu acredito que é um dos clubes mais especiais que você tem na sua carreira, tem uma gratidão eterna, né, pela CBF. É, e, inclusive, né, saiu, a gente falou da porta da frente, né, você saiu com a porta não só da frente, mas escancarada, né, cara? Então, fez uma temporada sensacional, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos números aqui, principalmente na Liga, né? Uma temporada muito boa que você teve, fazendo alguns comparativos com as outras. Mas o que que essa camisa, cara, representou para você nesses 4 anos aí, nessas 4 temporadas? Como foi o convite? E o que é que tu, se pudesse fazer uma abreviação de toda a tua trajetória lá, como é que seria, como é que seria definido para o Pedro Rei a caminhada dele na CBF? Sem dúvida foi uma passagem muito especial, né? Claro que quando você começa a ouvir do futsal profissional da Liga Nacional, você já fala da CBF, né? Então você imagina sempre seus melhores sonhos chegar na CBF, então, que nem como eu falei lá na saída, eu pude realizar um sonho. E por 4 anos, então, nem nos melhores sonhos eu imaginaria passar 4 anos dentro de uma CBF, conquistar títulos, sendo importante, sendo destaque de finais. Então,
foi assim, realmente a realização de um sonho. E foi muito especial. É um clube que é referência, é um clube que acho que ninguém tem nada para falar da CBF, né? Nem uma vírgula para falar, só coisas boas. Então, foram 4 temporadas de muita alegria que, pô, muita felicidade em ter passado por lá. Você falou, foram nesses 4 anos, a primeira temporada, uma temporada complicada, um ano de pandemia, né, 2020, um ano totalmente atípico, né, mas que a gente conseguiu fazer boas campanhas. A gente chegou na final do Gaúcho, que infelizmente só foi disputado no ano seguinte por causa da pandemia, mas a gente chegou na final, foi campeão no ano seguinte. 2001 a gente chegou na final também, acabou perdendo a final do estadual para o Atlântico nos pênaltis. Fizemos uma campanha de semifinal de liga, uma campanha muito boa, a gente passou grande parte invicto do campeonato, a gente ficou por uma bola, salva no último lance em cima da linha, a gente ficou fora da final, mas que não apaga a campanha que a gente fez. 2021, 2022 também foi um grande ano, a gente campeão gaúcho, quarta de final da Liga, particularmente fiz uma ótima temporada também. E com 2 gols na final do estadual contra o Atlântico, vencendo o maior rival fora de casa, e repetindo isso em 2023, campeão, com gol na final, melhor jogador da final, melhor ala. Então, como você falou, para fechar com chave de ouro esse ciclo de 4 anos aí, terminar essa passagem, esse ciclo com chave de ouro da melhor forma. Então, se pode dizer isso, foram 4 anos muito especiais que eu tenho muito orgulho de ter tido na minha carreira e ter essa história e ter tido essa passagem pela CBF. Maravilha. Antes de passar por nosso irmão aqui, o William, a gente não pode deixar de mostrar também aqui sua passagem pelo Flamengo. Olha que foto rara, né? A gente não esquece, cara. A Flamengo e gente tem. Vasco. Você lembra desse dia? Aí, agora voltou. Lembro, lembro. Era uma competição que tinha lá no Rio, Copa Jornal dos Esportes, que era um jornal que tinha lá no Rio, e tinha essa competição. Esse jogo aí foi a semifinal. A gente acabou perdendo do Vasco, mas lembro sim, pô, essa aí é do baú. Tem essa. E a gente também vai. Você falou que passou pelo Flamengo. E, obviamente, também pelo Botafogo. A gente também não pode esquecer do Botafogo, que também está aqui, né? Tá aqui você Sim. aqui, ó. Vou aproximar aqui. Aqui, ó. Isso aí foi 2011, campeão carioca, Maracanãzinho. Pô, esse dia aí foi muito especial, toda a família no ginásio, no Maracanãzinho, campeão com a camisa do Botafogo, meu time. Então, esse dia aí foi um dos grandes dias assim da carreira. Bacana, é bom rever essas fotos, né, Pedro? É bom rever esses momentos que fazem parte da história, né, cara? Sim. Não, e momentos, pô, criança, tu jogando um Flamengo e Vasco, tu ali, pô, no primeiro ano de sub-20, campeão carioca adulto, pô, jogando em casa, com a família, com o teu time do coração, então são lembranças especiais, né? Show de bola. Bom, a gente também tem a participação também de um cara sempre que tá aqui com a gente, que é o William, um amante também da modalidade também. Meu amigo, fica à vontade aí, participe também junto conosco. Pedro Rei tá aqui com a gente e ele está à disposição aí para responder suas perguntas. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Uma boa noite, né? Bom dia, boa tarde, depende do horário que o pessoal vai ver. Pedro, privilégio estar aprendendo contigo nessa noite aqui, né? Nessa noite, dependendo do horário que o pessoal for ver tarde. Vou ser bem direto e um tanto objetivo, porque seu tempo vale ouro. Já vi que você é casca grossa, jogou em time Flamengo e tantos outros. Vou direto à pergunta, tá, Pedro? Me ouve perfeitamente? Sim, sim. Ah, Pedro, primeira pergunta, irmão. Para ser um bom ala, na sua opinião, o cara tem que ser o quê? Tem que ter o quê? cara, essa é
Mas, assim, acho que como eu falei, eu sempre tive como objetivo na minha carreira ser o cara mais completo possível, né? Então, justamente a posição de ala é um cara que todo jogo passa por ele, seja por ações defensivas, ofensivas. Então, eu acho que é uma das posições mais completas do jogo. Claro, tem aí de acordo com a característica de cada um. Tem uns que são mais de ir para cima, do um para um. Tem alas que são mais finalizadores, tem alas mais passadores, dão mais assistências, que para sair jogando melhor. Então, eu busquei ser o mais completo possível para agregar e ter todas essas características no meu jogo. E eu acho que eu me entendo um cara assim, mais completo do que um cara que tem uma única característica mais específica. Muito obrigado, estou anotando aqui, tá? Aprendendo contigo aqui nessa noite. É, gostaria também de fazer uma pergunta, assim, um tanto pessoal, né? Qual foi seu maior aprendizado na vida de esportista, atleta de alto rendimento, que você trouxe para sua vida pessoal? Falou, cara, isso aqui eu aprendi, futebol, futsal, alguém me ensinou, isso aqui eu trouxe para minha vida. Qual foi o seu maior aprendizado, assim, que você trouxe para a vida, como, pô, isso aqui é como um objetivo para mim? Tem essa... Cara, acho que o maior aprendizado é respeitar o tempo, né? O processo das coisas. Eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente quer as coisas no momento ali, e as coisas realmente nem sempre acontecem de uma hora para outra. Existe um processo por trás disso. É claro que às vezes eu subi muito cedo também, com 18 anos ali, eu queria jogar, achava que ia jogar todos os jogos o tempo todo, eu tinha que sair jogando e realmente as coisas não é assim, como a gente fala. As coisas hoje são de uma forma, mas nem sempre foram assim, né? Então, você melhora, você vai evoluindo com o tempo, com o trabalho. Acho que sempre com o trabalho que você evolui, né? E o trabalho te devolve tudo isso. Então, eu acho que é isso, respeitar os processos, o tempo das coisas. Acho que foi uma das grandes lições que não só o futsal, mas o esporte, de uma maneira geral, me trouxe para a vida. Como Pedro Reis treina, dedica, muda a alimentação, se prepara e não obtém vitória, derrota. Como Pedro Reis reage quando planeja, treinou como nunca e chegou na final e não deu certo? Como você reage? Cara, assim, claro que a gente fica muito chateado, né, no momento ali, na hora, mas eu tento ter sempre a cabeça o mais fria possível, né? Claro que no calor ali, às vezes você tá de cabeça quente, você não entende bem, mas eu acho que sempre nos momentos tanto de vitória quanto de derrota, você sempre tem muitas lições, muita aprendizagem, não só nas vitórias, como principalmente nas derrotas, né? Então, eu procuro reagir da maneira mais tranquila, mais racional possível, sabendo que ganhando você tem muita coisa, mesmo ganhando você tem muita coisa a melhorar e perdendo você tem muita coisa positiva também para tirar. Então, eu procuro sempre aprender, mesmo nas derrotas, nas vitórias também, sempre ter muito aprendizado e não se deixar levar pelo resultado, né? Nem porque ganhou tá tudo bem, tá tudo certo, nem porque perdeu tá tudo errado. Então tem que ter uma procura de sempre de uma maneira mais equilibrada possível, sem, sem a empolgação da vitória, nem a tristeza total da derrota, terra arrasada. Não, show de bola, show de bola. Como você se autodescreve? Ponto forte e fraco, as dificuldades. Se você fosse fazer isso, não, cara, pô, um ponto forte meu é esse, uma tem dificuldade nisso aqui. Existe essa questão assim, de autoconhecimento nesse sentido? Cara, eu acho que ponto fraco, tem sempre a melhorar do jogo, talvez parte defensiva, sou um cara mais ofensivo e, como eu falei, sempre foi da minha vontade entender mais o jogo para ser um cara mais completo. Então, é uma busca de entender
talvez um lado menos forte do jogo para melhorar. E a forma de melhorar é sempre no dia a dia, no trabalho, não só dentro de quadro, mas fora de quadro também, estudando, aprendendo, vendo jogos, vendo jogadores que têm melhor essa característica. Então, eu acho que é esse, e o ponto forte é esse, o interesse, essa busca pela melhora. Então, eu acho que eu posso dizer isso. Nossa, show de bola, cara. Show de bola. Outra pergunta, agora essa aqui deixou a galera um pouquinho meio em dúvida. Time do Pedro Rei e técnico. O técnico eu gostaria que você me descrevesse o porquê desse técnico. Claro que você trabalhou com muitos professores, né? E o seu time favorito, cara? Goleiro, pivô, ala Pô, e o essa técnico. aí é complicado. Cara, técnico, eu acho que um dos melhores convivi, tipo, passei por grandes técnicos, né? E eu acho que, como eu falei já na entrevista, um dos caras que mudou a maneira de ver o jogo, de entender o jogo, e não só o jogo, mas para a vida também. O cara que me mudou muito foi o Maneca, que foi meu treinador em Moarama. 2 anos eu trabalhei com ele e acho que seria ele. Foi um grande técnico, assim, uma pessoa que foi muito especial para minha carreira e muito eu devo a ele. Para eu escalar o time, pô, é difícil. Pode ficar tranquilo, dizer só não. É para deixar você Ah, pô, é tão difícil, né? difícil. Cara, sei lá, vamos lá. Que jogou comigo, assim, que eu joguei. O goleiro, acho que o Bianchini, da CBF. Pô, aí vou ser injusto, vou esquecer de alguém, mas vamos lá. Fixo, botaria o Daniel, da CBF. Ala direita, eu. Tem que estar no meu time, né? Colocaria na esquerda os que jogaram comigo, né? Colocaria Richard e de pivô Sinoé. Só os bravos, hein? Dá um timezinho mais ou menos. Pô, é um time embaçado, rapaz, embaçado. Pô, agora eu vou fazer uma pergunta para você, né, que é um tanto assim, se fosse deixar uma frase para a galera, vem depois de você já não estar mais presente, a galera vai ler e vai ser algo que vai ajudar no sentido do futsal. O que você deixaria para as próximas gerações? Digamos, uma página de um livro, uma frase que vai estar ali, o cara vai abrir e falar, opa, esse cara aqui me ensinou isso. O que você diria para as próximas gerações? Uma frase assim, dentro do esporte. Cara, é difícil, né? Mas, como eu falei ali, eu gosto de pensar muito assim, que não é que tá tudo certo quando ganha e não tá tudo errado quando perde, sabe? Seja sempre mais equilibrado, é o que eu procuro ser, justamente isso, né? Quando perde, não é que tá tudo errado, quando ganha, não é que tá tudo certo. Sempre tem uma coisa para melhorar, sempre tem uma coisa para aprender e para evoluir. Então, eu acho que seria isso, não é nada muito elaborado, mas é uma coisa que eu gosto sempre de pensar nesses momentos, tanto de vitória quanto de derrota, para manter, deixar sempre o pé no chão, você está sempre ali equilibrado, tranquilo para as próximas, para estar preparado para as próximas e não ser pego de surpresa. Não, show de bola, show de bola. É, eu sei que você sempre foi um atleta de alto rendimento e pelo que você descreveu na sua história, você sempre teve que se reinventar, né? Eu peguei um pouco dessa assim, se reinventar. Você tem uma diversidade, você cria uma outra oportunidade, vem outra diversidade, e você sempre está buscando a evolução. Isso como ser humano, como pessoa, num todo, né? Agora eu te faço uma pergunta. Pedro, fora do futsal, não estou praticando esporte. O que gosta de fazer? O que faz, Pedro?
que faz o Pedro fora do futebol, fora do esporte? Não estou treinando, não estou jogando. Como que minha vida fora disso? Cara, eu sou um cara, acho que bem tranquilo, assim, vai ficar bastante em casa, vai sair com a minha esposa para jantar, para comer uma coisa, para dar uma volta. Mas, cara, em casa eu sou muito tranquilo, gosto muito de ver futebol, vejo muito futebol, gosto muito de futebol mesmo, todos os tipos, todos os campeonatos, tudo que passar. Eu gosto de assistir, eu gosto de ler muito, leio também, gosto de ler muito sobre futebol também, aprender, estudar, parte tática, parte extra-campo, gosto de ler muito, leio também, gosto de ver filme. Basicamente, esses são meus passatempos, assim, nada muito diferente, não. Eu gosto muito disso, basicamente, ler e ver filme em casa, assim, e ver futebol também. Gosto muito de futebol. Show de bola. E quando tá com a galera? É o da resenha? É o cara que viaja lá mais na dele? Você é o cara da. Tem os caras que é da bagunça, das resenhas, das brincadeiras, ou você já é o cara mais tranquilão, já, pô, tô de boa aqui, brinquem vocês aí. Sempre tem a brincadeira, né, a resenha, sempre tem um momento para tudo, mas eu sou o cara, gosto bastante, claro, da resenha, da brincadeira, mas eu sou o cara mais tranquilo, vou só acompanhando ali, eu não sou o cara que puxa. Às vezes eu entro também, vou mais na resenha, mas não sou o que começa, o que inicia. Às vezes eu vou na onda, mas sou mais tranquilo, mais suave. É um grande momento, um momento emocionante da carreira. Você guarda assim, cara, esse momento ficou guardado na minha memória como um momento ímpar, único da minha vida até o momento, assim. Você vivenciou já esse momento, fala, cara, isso aqui eu guardo de memória, uma passagem, algo marcante para você dentro do Cara, esporte. eu acho que foi aquela foto que a gente tinha passado ali há pouco. Acho que, na verdade, são vários momentos, né? Você pode falar, pô, o primeiro jogo na Liga, o primeiro gol na Liga, um gol importante numa final. Mas acho que aquela foto ali, aquele dia foi um especial que o Kaique tinha mostrado antes, aquela final com o Botafogo em 2011, por tudo aquilo que eu falei, só uma final, muito jovem, tá jogando, ter feito um gol na final, por onde foi o jogo, é exatamente essa foto aí, a camisa que eu vestia, por toda a minha família no ginásio, então esse dia aí realmente foi um dia muito especial para mim. Não, show de bola, show de bola. Final do Carioca de 2011, isso aí, Botafogo e Macaé. Essa transição, né, que acabou ocorrendo do campo, do futsal, né, tipo, eu vejo assim, parece que basicamente você tinha sido projetado para ser um jogador de futebol de campo. E de repente você vem para o futsal. Hoje, assim, resta alguma que assim, poxa, eu poderia ter feito algo diferente, essas coisinhas existem ainda, ou você fala, não, cara, agradeço a Deus que eu vivo o meu melhor momento, curto do futsal mesmo, sou um cara plenamente realizado, não ficou nada. Existe essa, assim, algo que você poderia mudar? Digamos que você encontrasse com você lá no futebol do campo, né? Você diria algo, o que você diria para você mesmo, assim, digamos assim, hoje você encontrando você iniciando lá no campo, lá, existiria algo que você diria, e o que você diria? Cara, primeiro assim, acho que arrependimento nenhum não. Acho que todas as minhas decisões foram muito pensadas, acho que nada tomado no impulso, na hora. Então, arrependimento nenhum. Se pudesse encontrar o Pedro lá de trás, é só que continue, que insista, que não vai ser fácil, que não é, mas que tudo vai valer a pena, tudo vai dar certo. Mas que arrependimento nenhum em relação a nada, sempre tomei minhas decisões muito bem pensadas e sou muito feliz com todas as escolhas, todos os caminhos que eu segui, todas as decisões que eu tomei. Tô te usufruindo o máximo aqui, tá, Pedro? Claro, vamos embora, vamos lá. Deixa eu te perguntar, eu gosto sempre de fazer essa pergunta que me traz reflexão e cada um tem uma visão diferente, né? Pelo que você quer ser lembrado? O dia que não estiver mais praticando esporte, pelo que você quer ser lembrado?
Cara, acho que por quem conviveu comigo nos clubes, por ser um cara que sempre se dedicou, sempre deu o seu máximo. Acho que, por mais que quando as coisas não tenham saído da melhor maneira, foi um cara que sempre se dedicou, sempre treinou muito, nunca baixou a guarda. E esse é um grande reconhecimento que eu espero ter. Claro, ficam os gols, as vitórias, os títulos, mas o maior reconhecimento é ter sido um cara fiel, leal à minha equipe, que sempre teve lá à disposição, pronto para encarar todos os desafios com os companheiros de time, né? Eu acho que esse é um reconhecimento que eu gostaria de ter sempre. Cara que nunca baixou a guarda e sempre teve à disposição, disponível para ajudar o time. Não, show de bola, show de bola. Tô anotando as coisas aqui, tá, meu irmão? Tô anotando aqui. Tá? Eu, Uma coisa que eu achei interessante que você soltou aqui, que você me ensinou nesse momento de entrevista, é saber ser importante em todos os momentos do jogo, né? Saber ser importante em todos os momentos do jogo. Me fala um pouquinho a mais sobre isso, cara, porque muitas vezes eu vejo assim que a gente trabalha muito com o esporte e o cara é importante muitas vezes em um momento, em outro ele já deixa a desejar e tal. O que seria esse ser importante em todos os momentos do jogo? Sentado fora, beber uma aguinha, ou participando? Descreve um pouco mais sobre esse ser importante em todos os momentos do jogo. é isso, acho que na verdade é você entender o jogo e poder participar de todos os momentos, seja momentos defensivos, seja momentos ofensivos, seja estando fora da quadra, apoiando, trazendo uma informação do time adversário, apoiando quem está jogando, seja sendo um cara que ajuda a equipe com gols, que ajuda com passes, que ajuda marcando, que ajuda marcando o goleiro linha. Então, entender todos esses momentos, trabalhar para que quando aconteça dentro do jogo, o treinador, a equipe tenha confiança em você e você corresponder nesse momento, de poder contar com você dentro de quadra. Ou se não seja dentro de quadra, que seja fora também, ajudando, observando, trazendo uma análise do adversário, de algum jogador, para você participar realmente, poder contribuir de maneira efetiva a tua equipe em todos os momentos. Acho que é, acho que é justamente isso, entender todos os momentos do jogo para entendendo você poder contribuir de uma maneira efetiva. E aí, seja jogando ou não. Show de bola. Deixa eu te falar uma coisa. Existem características de pivô, né? Tem um pivô que trabalha mais, preparo e tal. O Pedro gosta de jogar mais. Existe uma característica única de um pivô que você gosta de jogar? Existe essa dinâmica, um pivô, pô, prepara mais, pivô de giro. Eu gosto de jogar com esse pivô desse estilo. Existe isso no meio que você vive o esporte? Existe essa dinâmica assim? Olha, eu gosto de jogar com um pivô com essa característica ou não tem dificuldade nenhuma pro ala? Nenhuma, nenhuma. E se mudar de posição? Porque eu vejo que hoje aqui, pelo menos nas nossas regiões aqui, o ala acaba jogando de ala e muito de fixo também, né? Então ele existe essa coisa toda no meio que você convive e perguntando mais, né, sobre o pivô mesmo. Existe um pivô característico que você gosta de ter esse pivô junto com você? Eu acho que aí realmente, né, vai variar muito do que tu tem no teu time, do momento do jogo. Tem momentos do jogo que pedem, às vezes, um pivô de referência para segurar mais a bola lá na frente, às vezes um pivô mais de movimentação, que tire o back um pouco lá de trás do adversário, às vezes equipes que jogam sem pivô, jogam no 4-0. Então, são diversas variações que existem e depende muito do momento do jogo, do adversário, né? Então, claro, para o ala, às vezes é muito bom você ter uma referência lá na frente, né? Quando as coisas apertam lá atrás, que você não consegue sair, tem um cara que consegue segurar uma bola lá na frente e já te desafoga muito, né? Mas
como eu falei, tudo depende muito do momento, das opções do seu time, depende muito do que o jogo te propõe e o que você tem a dar como resposta que o jogo te propõe, né? Então, como eu falei, passa justamente por isso, você entender o jogo para se tornar um cara, um jogador, um cara com uma visão mais completa do jogo, né? Então, é difícil falar o que você prefere. Eu prefiro o que é melhor na hora ali, né? Então, o jogo te propõe uma coisa e você tem que ter alternativas para responder e passar por isso que o jogo tá te oferecendo, né? A última pergunta para mim fechar, Pedro. Você passou pelo futsal carioca, rodou e tal. Existe muita diferença entre essas escolas, vamos colocar escolas assim, né, que são locais que você passou, porque futsal geralmente muda muito, né? Aqui nas regiões, pelo menos aqui você vai de uma cidade para outra, são características totalmente diferentes e você tem que readaptar. Você consegue descrever a diferença entre o futsal carioca por cada um outros que você foi passando? Ou não, Eu de acho que repente, sim, acho que principalmente no Carioca, do que eu passei lá, era um jogo muito mais técnico, né? Não tão brigado, não tão disputado, às vezes menos tático e mais resolvido muito mais na técnica, né? Então, acho que eu passei por lugares no Rio Grande do Sul. Claro que às vezes tem muitos jogadores, cada jogador de uma região, de uma parte, que traz consigo a bagagem que aprendeu na base e tudo se mistura e dentro do trabalho técnico. Mas realmente no Sul vi muitos jogos já mais pegados, né? Que resolvidos na parte técnica. Mas acho que a gente tem um intercâmbio muito grande, uma troca muito grande de regiões e acho que cada vez menos essas diferenças vão existir. show de bola, agradeço. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado por compartilhar aí bastante coisa, anotei, né? Que mais, você falou várias coisas, foi anotando aqui, mas a que mais me marcou aqui de todos foi essa questão de participar de todos os momentos do jogo, né? Então, eu notei também que você, quando você diz isso, você também diz, olha, cara, eu carrego isso para minha vida. Eu não sou só um cara que quando eu estou dentro da quadra, eu estou ajudando. Quando eu estou para o lado de fora, eu estou ajudando. Eu faço parte da equipe realmente, né? Não só quando eu estou com a bola no pé, não só quando eu estou movimentando sem bola dentro da quadra, mas quando eu também estou servindo aqui fora. E é em função disso que eu vejo cada vez mais a evolução como um atleta que está sempre hoje sendo melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ou seja, uma constância em evoluir sempre. Continue sempre. Muito obrigado, né? Sem medo algum de ser verdadeiro, mostrou-se transparente aqui com cada pergunta, né? Meu muito obrigado. Eu falo aqui do Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá, cidade pomerana, bem aqui na região serrana do estado. Então, olha só, que privilégio que eu tenho de aprender contigo nessa noite, né? Então, Somos sucesso. vizinhos, pô. Sou do Rio, então vizinho, pô. Pô, eu estive no Rio há pouco tempo. Meu Pô, vizinho, pertinho então. aí pra cá, pô. O dia que aparecer aqui, tá convidado a comer um bolo ladrão, um brote e bater um futsal aqui, na Pô, região aí serrana. sim. Petrópolis também é frio, tá? Tive em Petrópolis. Eu joguei um ano em Petrópolis, mas sou do Rio mesmo, capital. Mas é isso aí. Capital. Obrigadão, prazer falar contigo e qualquer coisa, só chamar aí. Ó, vou deixar você com o Kaique, já usufrui bastante perguntas, anotações aqui, que depois vou reler. Obrigado pelo ensinamento nessa noite. Que Deus continue abençoando, né? Vitórias, sucesso. Eu não acredito em sorte, eu acredito que é oportunidade e preparo. Você está se preparando cada vez mais, as oportunidades estão aparecendo, então você vai jogar. Sonho ainda em ver você na seleção brasileira, e quem sabe o mundo é pequeno demais, o mundo tem muita coisa para você aí. Obrigadão, abraço. Obrigadão, um abraço. Valeu, William.
Obrigado por estar participando aqui com a gente mais uma vez. Bom, Pedro, como eu falei para você, vendo algumas comparações aqui, né, das tuas temporadas, tanto por a Soeva, principalmente da Soeva até a CBF ano passado. Ano passado eu creio que foi o ano mais especial que você teve na sua carreira, né, de participações em gols e assistências também, líder em assistências, né, do ano passado. A gente vê, né, cara, como a gente falou, um progresso muito bacana das temporadas, né, uma atrás da outra, vendo a evolução, por exemplo, da sua chegada na CBF 2020 até 2023, na sua primeira temporada você fez 6 gols na Liga, em 14 jogos, na CBF em 2021 fez 20 jogos e 8 gols, em 2022, 23 jogos e 14 gols, e no ano passado, 27 jogos e 16 gols, né? Então, assim, a gente vê realmente uma progressão muito bacana e a ideia, né, Pedro, é só melhorar, cada vez mais avançar, cada vez mais na carreira, né? É isso, como eu vinha falando, se tornar cada vez mais um cara mais completo, um cara que traz mais opções para a equipe, que dá muito espaço, mas cada vez mais faz mais gol também, aparece não só dando espaço, mas para concluir as jogadas também, né? Eu acho que lá no Marreco eu cheguei como um pivô de movimentação e tinha muitos pivôs lá, eu acabei indo para a ala, era o Fabinho, técnico na época, né? O Fabinho Gomes está em Guaiana hoje. Então eu falei, pô, tem que mudei de posição, eu preciso melhorar, eu preciso fazer uma coisa diferente, né? Então o que eu pensei era isso e pude mudar já ali a característica, começar a ser um cara que dá muito passe para gol, muita assistência. Eu jogava muito com o Sinoé, então era um cara que eu falava, pô, eu preciso criar para esse cara, eu preciso dar passe para ele, eu preciso deixar ele de frente para o goleiro, até porque eu sei que se eu deixar ele de frente para o goleiro, ele vai fazer o gol. Então foi uma coisa que eu fui melhorando, dando muita assistência. E depois também a cobrança por melhorar também meus números de gols, de fazer gol também. Então sempre nessa busca de ser um cara cada vez mais completo, não só ser um cara que só dá assistência, ser também um cara que dá assistência que faz gol, né? Não só ser o cara que faz o gol, mas ser o cara que dá assistência também, está sempre contribuindo de todas as maneiras para o time. Sensacional, cara. E às vezes as pessoas ficam se perguntando, né, Pedro, se existe uma fórmula mágica, se existe uma coisa e tal. Cara, qual é o principal? Eu não digo segredo, né? Segredo é uma forma pejorativa, né, da fala. Mas qual é o principal atributo que você coloca essa evolução sua ano após ano cada vez melhor? Que tipo de coisa você atribui no seu dia a dia, nos seus anos, né, passando pelos clubes aí nas temporadas, que você atribui para esse lado de sucesso cada vez mais de progresso, né? Muito mais de evolução do que uma parte de decadência. Como é que você vê, como é que tu atribui isso? Como é que o Pedro Reis se comporta em temporada a temporada para cada vez ser melhor do que foi nas temporadas passadas? É justamente isso, né? Buscando, acho que buscando essa evolução, né? Acho que muitas vezes as pessoas só veem o jogo, mas para a gente chegar ali no jogo, pô, a gente passa por muita coisa, são os treinos diários, são estudos que a gente faz em casa mesmo, em viagem, no hotel, de o que pode melhorar, consultar scout, que número você pode melhorar dentro do jogo, são vídeos que a gente vê, jogos que a gente vê, a gente aprende nos treinos, vendo os companheiros também, fazendo treinos específicos, vendo outros jogadores de outras equipes jogando, tendo ideias de movimento, de coisas que você pode agregar no teu jogo. Então, é isso, o trabalho é constante, né? Não é só no jogo que a coisa acontece, né? Não tem um segredo, uma fórmula mágica, um estalo que acontece ali. É realmente o trabalho que não para, né? Ele é constante, é todo dia, é todo momento, é vendo um jogo. Se não falar, tá vendo um jogo, não, ele está trabalhando, ele está vendo, seja lá o adversário, seja um jogador que você gosta de ver jogar, que faz uma coisa que você acha que precisa melhorar no seu jogo. Então, é constante esse processo de melhora. Maravilha. Você é um cara que gosta de assistir muitos jogos, que gosta de se ver assim, de acompanhar jogos exclusivamente seus também
observar a tua performance, você é um cara que é fascinado por ser um cara bem inconformado, né? Porque o inconformado, né, Pedro, ele progride, né? Porque o inconformado, ele sempre quer uma evolução, ele sempre quer lutar, não contra os outros, mas contra si mesmo, né? Se você foi bom hoje, amanhã quer ser melhor, mais uma luta só interna, né? Você é um cara que gosta de acompanhar muitos jogos para atribuir o teu jogo, para atribuir ali, às vezes, uma resolução ali que precisa, gosta muito de se assistir, grava jogos às vezes para acompanhar teu desempenho depois de um jogo? Tu é muito disso ou não? Cara, eu geralmente eu vejo mais outros jogos do que rever os meus, que até deveria rever mais para tirar mais coisa. Talvez seja uma coisa que eu tenha que melhorar. Mas, é como eu falei, o aprendizado é o tempo todo. Vejo muito jogo, vejo futsal também, vejo futebol. Acho que do futebol a gente pode tirar muita coisa para trazer, para adaptar para o futsal, de todos os esportes, na verdade. Mas o que eu vejo mais é futebol e futsal, sim. Mas é isso, é o tempo todo. Sempre tem alguma coisa, em algum instante você pode tirar alguma coisa que pode ser para você. Eu acho que uma coisa que eu deveria fazer mais era receber os meus jogos, sim, revejo pouco, mas futsal mesmo, outros jogos, sim, realmente eu vejo muito. Maravilha. Bom, cara, você tá agora no Jack, né? Expectativa deve estar muito alta, expectativa lá no alto. No clube onde disputou 7 competições e chegou a 6 finais. Obviamente, né, um clube a ser batido, né? Chegou no final, inclusive final de liga, né? Perdendo ali para o Grande Atlântico também, que fez uma temporada histórica também, né? Foi uma final daquelas que quem ama futsal realmente apreciou, né? E quer rever várias vezes. Mas comenta pra gente suas expectativas agora chegando no Jack, né? Essa primeira temporada no clube catarinense, os principais objetivos e o Pedro Rei pretende colocar o seu nome na história também ali no Jack? Sem dúvida, né? Acho que o objetivo é sempre esse, né? De conquistas. E um clube como o Jack, que investe e que trabalha muito para isso, te exige, né? Conquista. Então, chego num elenco muito forte, né? Que manteve uma base muito grande, né? Que se reforçou pontualmente. Então, chego para somar com um elenco que estava aqui, que já fez uma grande temporada passada. Então, venho para aprender muito com eles, espero me adaptar o mais rápido possível. Sei que tem um modelo muito bem definido, um modelo diferente do que eu já vivenciei, já joguei, mas espero me adaptar o mais rápido possível. Tenho minha cabeça muito aberta para isso, em relação a isso, nesse sentido de aprender e me adaptar, e sei o que posso contribuir para ajudar também. Então, a expectativa é muito alta, muito grande, é um ano muito importante para mim, dentro e fora de quadra, é um ano de mudança, de paternidade, então é um ano muito especial para mim que quero coroar lá no final do ano também com conquistas profissionais, além das pessoais que eu vou ter esse ano. Sensacional. Bom, você está começando sua temporada no Jack, você está com 30 anos, né, Pedro? Vai fazer 31 esse ano. Cara, eu sei que, obviamente, né, você quer passar muitos anos no Jack, conquistar muitos títulos e fazer seu nome na história, mas vamos falar só de um lado individual, querendo ou não. É a vontade do Pedro ainda ter se chegar a pintar uma oportunidade na Europa futuramente, é uma vontade tua ou tu acha que realmente tu quer ficar por aqui, não quer conviver muito com outra cultura? Como é que é a cabeça do Pedro nesse sentido de pensamento de Europa? Você ainda tem uma vontade de atuar na Europa? Cara, é uma coisa que hoje não penso, acho que realmente estou chegando agora no Jack, por um contrato de 2 anos, então a minha cabeça hoje é exclusivamente voltada aqui. Eu acho que, como sempre na minha carreira, a gente não sabe o dia de amanhã, não descarta nada, mas hoje o foco é totalmente aqui no Jack, para esses 2 anos que eu tenho de contrato. Então, já tive outras oportunidades antes que acabaram não dando certo por N motivos. Como falei, considero muito
muitas coisas antes de tomar decisões na minha carreira para não ter erro, para não ter arrependimentos depois. Então, são decisões não só minha também, mas como da família, decisões familiares que são tomadas. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas agora o pensamento é total e exclusivamente nesses 2 anos de Jack. E a gente torce, né, cara, que você fique muitos anos aqui, né, brilhantando com o seu talento aqui na nosso país, mas se surgir, né, como você falou, são oportunidades, né, às vezes que a gente, é o costume, né, Pedro, dizer, a gente não pode dizer nunca as coisas. Claro que, Sim, obviamente, né, tem propostas e às vezes oportunidades que são, às vezes, que a gente não está esperando, que são muito boas lá para frente. Inclusive, sabendo que a carreira de jogador de futsal, né, ela não tem uma certa garantia, obviamente, ao contrário do jogador de futebol, né? Então, é muito importante sim. você falar aí. Claro que o seu foco hoje é totalmente voltado para o Jack e a gente torce que você faça uma história bacana, dê seu nome também eternizado, como você fez nos outros clubes também, se dedicando e sendo profissional, acima de tudo, né? Mas a gente também torce também pelas conquistas também pessoais também, que querendo ou não, isso é uma conquista também pessoal, são para poucos também na carreira de atuar também no velho continente, né? Então, sempre aberto às possibilidades na medida do possível, claro também, vendo os dois lados da moeda, né? Sim. Carreira, a vida é de oportunidades e a oportunidade hoje, no momento, é no Jack. Enfim. Cara, você falou que você é um cara muito retraído, né? Você é um cara bem na sua e tal. Mas tem alguma resenha desses anos todos de equipe de liga que você passou? Tem alguma resenha que te marca até hoje, cara? Uma resenha, uma situação inusitada com algum companheiro de clube, alguma sua, assim, você cai na gargalhada até hoje, assim? Tem algo que aconteceu que você relembra, assim? Como pode ser mais de uma coisa, não tem problema. Cara, pô, isso aí tem um monte, mas eu sou cara ruim de contar a história mesmo, né? Mas, pô, a gente sempre fala, né? O cara, carreira do futsal, ele dá para escrever uns 15 livros, né? De tudo que ele vê e para de jogar e não vê tudo, né? Pô, é que essa eu tinha que ter me preparado, pô. Aí tu me pegou de surpresa, pô. Mas tem muita história. Mas, pô, eu vou. Para o próximo convite aí, eu venho com história, venho com coisa boa. Ah, então deve ter muita. Eu acho que são tantas, né, cara? Deve ser muitas aí que, ao longo do tempo, que às vezes, né, É cara? muita Às coisa vezes que tu encontra cada lenda por aí que, pô, cara, é muita coisa, mas, pô, é porque eu sou um cara ruim de história, mas, pô, tem muita coisa aí. bacana, cara, bacana. Cara, seleção brasileira é algo que ainda te fascina, ainda é algo que tu tem um objetivo muito na tua carreira ainda. Obviamente, claro, né? Primeiro é o clube, né, Pedro? Primeiro sempre é o objetivo de representar muito bem o clube que você vai estar defendendo, obviamente, o Jack. Mas a consequência de um bom trabalho sempre se pensa em seleção brasileira. E, obviamente, a gente falou, né, da tua evolução nas tuas temporadas, acaba tendo um objetivo, um sonho, pode parecer longe, mas às vezes pode estar perto, pode estar próximo. Como é que é a tua cabeça em questão de seleção brasileira? Você está muito tranquilo quanto a isso? Espera por uma oportunidade? Como é que é a cabeça do Pedro Rei sobre seleção brasileira? Bem tranquilo também em relação a isso. É claro que todo mundo que joga, que tem uma carreira no futsal, acho que desde de criança, lá de menino, sonha com essa oportunidade um dia, né? Mas é uma oportunidade que depende de muita coisa, que é um reconhecimento do trabalho e de escolha, né? Escolha de quem comanda. Então, a única coisa que a gente tem a fazer em relação a isso é continuar trabalhando, dando o melhor no clube. Agora, no meu caso aqui no Jack, então seria um reconhecimento do momento vivido e de escolhas pessoais de treinador na ocasião da seleção, né? Então, claro, todo mundo, como eu falei, tem o sonho, mas em relação a isso eu sou bem tranquilo, sei que se for para chegar uma hora, vai chegar como um reconhecimento do meu momento vivido no clube. Então, para eu chegar lá, o que eu tenho que fazer é trabalhar no clube, fazer bem as coisas. Então, é na minha equipe que eu tenho que focar e se tiver que chegar, ela vem. Com certeza, vou ficar muito feliz se vier.
torcemos também para isso, né? Para que você tenha essa oportunidade e ter um momento como poucas pessoas têm esse privilégio, né, cara, É, de escutar nacional, representar a seleção, vestir aquele manto é algo, deve ser incondicional, ainda né? mais no Brasil que a gente fala, né? O Brasil, pô, tem umas 10 seleções para serem montadas, né? Então você ter uma oportunidade como essa, eu que nunca tive, realmente é muito especial, né? Você no meio de tanta gente boa, tanto cara bom, você ter essa oportunidade, realmente é para poucos, né? Então, que se acontecer um dia, pô, vai ser uma honra e um prazer. Sensacional. Bom, a gente vai para o nosso encerramento, Pedro, e a gente vai fazer um bate-pronto, né? A gente pergunta e já automaticamente você já responde em algumas perguntas rápidas aqui. Agora o raciocínio tem que ser rápido e lógico, né? Nas perguntas aqui que a gente vai fazer. E eu tenho certeza que vai ser bacana também, como foi toda bacana essa entrevista já, te agradecendo. Daqui a pouco a gente vai dedicar esse agradecimento especial. Vamos lá. Qual é seu ídolo no futsal? Meu ídolo, é... pô, Lenise, diria. Tivesse que situar um outro ídolo. Outro ídolo. Cara, é difícil, ó, vou até quebrando um pouco o quadro, mas para falar de ídolo, né? Claro que você tem referências, tá, características de jogadores que você gosta e tal, mas é difícil. Cara, sei lá, Vander, Carioca, outro cara que eu pude jogar junto. Um jogo inesquecível. Final do Carioca 2011, Botafogo Macaé. Um jogo para esquecer da sua mente. Cara, pô, falar um jogo pela CBF Atlântico que a gente perdeu lá em Erechim, 6-2, foi um jogo muito ruim. Um gol inesquecível. Esse na final do Carioca, em 2011. Um título inesquecível. Também esse. Também. Esse foi muito marcante, por tudo que envolvia esse jogo, né? Um título que você falta conquistar, como que tem como objetivo. LNF. Um craque do futsal atual. Richard. Melhor treinador da tua carreira. Mané. O que você gosta assim também, como o William perguntou, né, de você, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Você é um cara bem tranquilo, né? Gosta de ficar muito mais retraído, tá assistindo, né? Bem mais a sua, né? Sim, sim. Mas assistir, você fala que jogo, futsal? Etc, etc. O que você gosta de Sim, fazer nas sim. horas vagas? É isso, assistir futebol, futsal, ver filme, ler também, eu gosto. E uma frase que define o Pedro Rei. Qual é a frase assim que você carrega? Eu digo assim, literalmente, falo assim, pô, essa frase tem a ver comigo, cara. Tem a ver com minha personalidade. Cara, tem uma música que eu gosto muito, que é do Revelação, que fala, né? Basta acreditar que o novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. Então, eu gosto muito dessa música, dessa frase, então pode ser ela. Bacana, Pedro. Cara, depois de tudo que você viveu no futsal e tem vivido até hoje, quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você pensa tudo isso, você fala assim, valeu a pena. O Pedro Rei realmente valeu a pena ter passado e passar tudo por isso que tem passado hoje, ter vivido tudo que você está vivendo. Valeu a pena, cara? Valeu demais, valeu a pena, vale a pena e espero que até o final continue sempre valendo a pena e, pô, eu só tenho a agradecer o futsal por tudo. Futsal, futebol, esporte por tudo. Sei quem eu sou hoje por tudo que eu tenho também. Maravilha, cara. Bom, cara, eu quero te agradecer. Eu não tenho nem palavras para poder agradecer essa resenha que eu tive contigo. Espero que você tenha sentido à vontade, tenha gostado do papo.
né? Como você falou, você é um cara bem mais retraído, bem mais exclusivo, né? Bem mais, menos os holofotes, mas por você ter dado essa moral pra gente, já mostra o quanto você também admira nosso canal, admira também o nosso trabalho, e a gente fica muito feliz por isso. E eu tenho certeza, Pedro, que a gente oportunizou que você pudesse falar um pouco mais da tua vida por completo, né? No sentido de origens, de início, prosseguimento, algumas ações, né? Algumas opiniões. A gente viu um Pedro totalmente contrário ao que a gente vê dentro de quadro. Então, isso que nos marca e é isso que também nos deixa feliz também de oportunizar isso para vocês que às vezes não têm esse tipo de livre acesso em outros lugares para poder ter essa oportunidade. Obrigado, cara, de coração. Espero ter gostado da nossa resenha. Pô, eu que agradeço, como eu falei, aproveitar de novo, parabenizar o trabalho. Eu acho que o futsal precisa ocupar esses espaços e ocupar esses espaços com conteúdo de qualidade, que é o que você, teu canal, vem fazendo e oferecendo, né? Então, a gente falou, tem muita gente que prefere o caminho mais fácil, né? O que vai viralizar, mas é difícil fazer um conteúdo de qualidade, conteúdo bom e realmente você vem fazendo, eu gosto, que eu gosto desse conteúdo e realmente dá trabalho de fazer, mas é o de qualidade realmente. Então, é isso que eu gosto de consumir, é o teu canal, eu gosto de consumir o trabalho que você faz, então parabéns e o papo foi muito bom, fiquei muito à vontade, mesmo sendo um cara que fala menos, mas pô, acho que agradeço ali a oportunidade de me apresentar, de contar a história e sempre que precisar vou estar à disposição e só chamar. Bacana. O William também quer te agradecer. O William, meu querido, pode também agradecer o Pedro aí. Fica à vontade. Muito obrigado, Pedro, né, por tanto aprendizado, né? Siga a tua caminhada, né? Sei que você já é um garoto talentoso, dedicado, esforçado, e eu tenho a certeza que terá sucesso em todas as áreas, né? Não só dentro de quadra, fora de quadra, como um homem, como uma pessoa de bem na sociedade. E meu muito obrigado, cara. Continue aí. Que daqui nós estamos fazendo com você aqui, pós mais alguns títulos, né? E nós vamos nos encontrar por aí. Sucesso, tudo de bom. E muito obrigado. Abração, Ilha. Prazer também falar contigo e também, qualquer coisa que precisar, só chamar que estou à disposição aí. Abração. Show de bola. Valeu, meus queridos. Valeu, Pedro, mais uma vez. Valeu, William. Valeu a todos vocês que acompanharam pelo YouTube, pelo Spotify. Essa resenha foi o número 65. Próxima resenha, número 66. Teremos outros convidados aqui, muito importantes, assim também como o Pedro. Então, vale a pena assistir essa resenha. Vale a pena assistir as outras que já passaram por aqui, porque esse é o Futsal Esporte Clube trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial na tela do seu celular, do seu smartphone, aonde você puder. Acompanhe o nosso conteúdo, porque aqui tem futsal na veia. Então, um abraço a todos vocês. Curtam, comentem, compartilhem, né? E se inscreva, obviamente, no nosso canal para estar recebendo em primeira mão conteúdos aí. Tem os canais também do nosso WhatsApp, onde vocês, em primeira mão, ficam sabendo quem são os nossos convidados e como participar das nossas gravações aqui do FEC, beleza? Um abraço para você, Deus abençoe a sua família e tamo junto.